Olá, estamos aqui então dando continuidade à nossa série de vídeos sobre risco e nesse vídeo vamos falar sobre uma classificação importante, ajuda a gente a priorizar aquilo que é mais relevante e o que não é, na eleição dos cenários que vão captar nossa maior atenção, nossos maiores recursos, que é uma classificação chamada situação. Normalmente a gente separa a situação em três níveis diferentes. São situações normais, ou seja, cenários caracterizados como normais, que ocorrem naturalmente para que as atividades ocorram, então são riscos esperados, previstos, e que eventualmente precisam ser controlados, claro, mas são parte do jogo, vamos dizer assim. Riscos considerados como anormais, que são aqueles que surgem de uma maneira inesperada ou de uma maneira em que se as condições normais de operação fossem mantidas, ele não deveria ocorrer. Classificamos os riscos dessa maneira como anormais. E os riscos emergenciais, que são os anormais, né? Não se espera que emergências ocorram. Se tudo estiver bem, se tudo estiver funcionando corretamente, elas não devem ocorrer. Então, a emergência é tipicamente caracterizada como um risco anormal, mas com maiores consequências, com consequências mais graves, com impactos mais importantes do que meramente os riscos chamados de anormais. Então a gente tem aí três classificações: normal, anormal e emergencial. Um pouquinho mais sobre cada uma delas, né? Os riscos normais são associados às atividades corriqueiras. Eles ocorrem porque eu preciso, por exemplo, produzir, porque eu preciso realizar os meus serviços, realizar as minhas atividades. Então, quando eu preciso, por exemplo, transportar o produto que eu produzo através de um transporte rodoviário, caminhão, né, eu consumo combustível. Então, o consumo de combustível é considerado um cenário de risco normal, ele faz parte do jogo, né? Claro, pode ter impactos maiores ou menores, eu posso ter que ter controles para isso, provavelmente terei, mas é algo esperado. Consumo de energia, geração de efluentes, eventualmente, dependendo da situação, quando a gente trata aí de segurança e saúde ocupacional, né, a exposição a determinadas características dentro de uma fábrica, como por exemplo uma atmosfera que não seja controlada, um calor intenso, um ruído excessivo, faz parte do jogo eu eventualmente estar exposto àquilo. O que vai acontecer é que eu vou estabelecer controles para diminuir os efeitos, o tempo e, eventualmente, as consequências dessa exposição. Mas os cenários normais, eles estão aí, são normalmente a maioria, né, no nosso levantamento. Os cenários anormais são aqueles que surgem quando uma situação não prevista ocorre. Então, por exemplo, uma quebra de máquina, embora, né, exista uma vida útil e se espere que essa máquina quebre, se ela estiver funcionando bem, isso não vai acontecer a qualquer momento. Então, um risco decorrente de uma quebra de máquina pode ser considerado um risco anormal, né? Um acidente ocorrido em decorrência de algo que foi feito diferente do que estava previsto pode ser considerado uma anormalidade. Muitas vezes, fontes externas, né, quando o cenário está associado a fatores externos, são classificados como riscos anormais porque eles fogem da minha previsibilidade, fogem do meu controle. E aí é importante que eu tenha controle não sobre a causa desses efeitos, mas muito mais sobre as consequências desse risco. Quer dizer, eu vou trabalhar para recuperar rapidamente a situação caso ela ocorra. Então, os anormais são aqueles que não eram para acontecer. Um rompimento de um tanque, uma falha de um sistema, um cenário que eu não tinha previsto do ponto de vista econômico, né? Tudo isso é considerado anormal. Em condições normais não aconteceria. Por outro lado, o risco emergencial é essa anormalidade com normalmente uma severidade mais alta. Quer dizer, as consequências desse problema ou desse cenário de risco vão ser graves, né? Então, é um incêndio, é um grande caso de fraude na minha organização. Quer dizer, é anormal com grandes consequências. Um acidente ocupacional grave,
uma exposição à mídia indevida, porque determinadas situações que deveriam ter sido previstas e controladas não aconteceram, então eu posso classificar como emergencial. Obviamente, quando eu avalio os riscos e estabeleço quais são as prioridades, os riscos emergenciais devem ter o seu grau de importância. Os anormais e os normais vai depender muito da combinação entre a probabilidade e a severidade, mas normalmente riscos anormais eu me preparo para reagir caso eles ocorram, e os riscos normais eu trabalho para reduzir a sua incidência, para reduzir os seus efeitos através dos controles e outras medidas. Então, né, situação são três classificações importantes: riscos normais, riscos anormais e riscos emergenciais, tratados aí de acordo com a sua gravidade, de acordo com a sua priorização. É isso.